Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E hoje, dia de reflexão livre, eu gostaria de refletir sobre uma frase que eu vi, a frase diz assim: quando você confia completamente em alguém, pode gerar dois resultados. Um amigo para sempre ou uma lição para a vida. Quando você confia completamente em alguém, pode gerar dois resultados. Um amigo para sempre, né? Esse para sempre eu entendo como uma qualidade, não como uma eternidade, mas uma qualidade muito profunda na relação, ou uma lição para a vida. Então são os dois tipos de coisa que pode acontecer quando a gente confia completamente em alguém. Na relação amorosa também, esta frase falava especificamente de amigo. Na relação amorosa também é assim, quando a gente confia completamente em alguém, a gente pode ter uma relação muito saudável ou uma lição para a vida. Então você vê que coisa, esta frase eu achei ela super positiva, porque é o tipo de frase que não foca no aspecto negativo. É o tipo de frase que desperta em nós, que depende de como a gente se posiciona diante da questão. Por exemplo, você viu que tanto um quanto o outro aspecto são aspectos que nos trazem coisas boas. Ai, André, que horror, um amigo para sempre, tudo bem, traz coisas boas, né? Confiei completamente em alguém e tive como resultado um amigo para sempre. Agora, uma lição para a vida? O que tem de coisa boa? Significa que a pessoa me traiu? Significa que a pessoa traiu minha confiança? Sim, a pessoa traiu sua confiança, a pessoa puxou o seu tapete, a pessoa frustrou você, a pessoa te decepcionou, te desapontou. Isso te trouxe tristeza? Sim. Isso trouxe os frutos consequentes à decepção, à frustração? Sim. Porém, a tristeza, ela passa, a decepção, a frustração, e dela temos que tirar uma lição para a vida. Como eu vou me posicionar daqui para frente? Eu tiro um aprendizado. Por quê? Porque eu me coloco numa posição de aprendiz daquela situação. Como inclusive e sobretudo revendo as próprias atitudes. André, como assim? Foi a outra pessoa que errou comigo e eu tenho que rever minhas atitudes? Eu não estou querendo dizer que você tem que se colocar como culpado. A outra pessoa que faz a coisa e você que toma a culpa ainda, né? A inversão das coisas. Não, ela fez alguma coisa errada, ela teve uma ação ruim, ela não respeitou a sua amizade, isso trouxe as situações ruins, os sentimentos ruins, proporcionais à confiança que você depositava nela, porque a decepção, a queda é proporcional ao sentimento que depositávamos na pessoa. Sim. Só que aí o que acontece? A gente tira uma lição disso, e para tirar uma lição, a gente faz até uma autoavaliação de como nós agimos. Como foi a nossa atitude? Como podemos agir daqui para frente para, então, aprendermos com aquela situação? Porque se a gente também não tem um propósito de mudança, significa que a gente não aprendeu. André, mas foi a outra pessoa que errou comigo, por que eu tenho que mudar?
porque eu só vou aprender alguma coisa a partir do momento em que eu mudar alguma coisa em mim. Se eu não mudo alguma coisa, não tem como que eu tirei, como que eu posso dizer que eu tirei uma lição se eu não reajustar alguma coisa? Reajustar alguma coisa significa ter mais critério, ter mais senso crítico, ter mais critério em relações que virão daqui para frente, em outras relações de amizade, ficar mais esperto, ter mais senso crítico, saber quando de fato se deve confiar determinadas coisas. Isso é, na verdade, uma mudança. Isso, na verdade, é um amadurecimento, é tirar a lição. Não é endurecer-se. Tem uma grande diferença entre amadurecimento e endurecimento. Tem pessoas que diante da frustração, diante da decepção, ficam endurecidas. São aquelas pessoas que se tornam descrentes. Elas desacreditam na relação de amizade. Por exemplo, já que aqui eu estou focando agora neste vídeo mais o aspecto da amizade, até porque a frase falava de amizade. Então aquela pessoa, ela se torna descrente. Não é possível haver amizade sincera, amizade profunda, amizade verdadeira. Ela se torna uma pessoa descrente, uma pessoa que não deposita mais confiança em absolutamente ninguém. Ela se endureceu. Eu aprendi a lição a duras penas. Não, você não aprendeu a lição. Você endureceu-se. Você se tornou uma pessoa, inflexível e que você então agora não tem mais flexibilidade com ninguém. Você está endurecida. Você está rígida neste posicionamento. Eu acredito que é até natural num primeiro momento, assim como é natural a tristeza, assim como é natural aquele sentimento de decepção, aquele sentimento de desolação, que são proporcionais, repito, à amizade, à confiança que depositávamos na pessoa. Eu acredito que essa descrença inicial seja até natural de acontecer. Este sentimento de que não dá mais para confiar em ninguém. Esse sentimento inicial. Porém, o que eu não acho natural é se isso se perdurar e você se tornar uma pessoa endurecida e uma pessoa fechada a qualquer relação de amizade. Você se torna uma pessoa que julga o todo a partir daquela parte que te frustrou. Você julga todas as outras e se fecha a qualquer relação que porventura possa aparecer daqui para frente por causa daquela lá de trás. Eu aprendi a duras penas. Você aprendeu ou você se endureceu? É aí que a gente tem que fazer uma grande distinção. A gente tem que fazer essa diferença, porque senão tornamos-nos pessoas amargas. Tornamos-nos pessoas que não confiam e não acreditam mais. E aí eu faço então um simples questionamento. Você é uma pessoa, se eu, André, chegasse até você e quisesse abrir o meu coração com você, você é uma pessoa de confiança? Você é uma pessoa que guardaria meu segredo? Você é uma pessoa que estaria ao meu lado? Você que está me assistindo? Se a sua resposta foi, sim, André, claro que eu seria. Claro que eu guardaria seus segredos. Claro que eu queria ser uma pessoa que iria te apoiar. Que ofereceria meu ombro a qualquer hora a você. E eu seria seu amigo, sua amiga sincera e verdadeira. Tá, então significa que você tem esses princípios. E por que outras pessoas não terão? Por que outras pessoas não terão? Só você terá este princípio? Estes princípios? Quando você se torna uma pessoa endurecida e, portanto, descrente, que acha que não pode mais confiar em ninguém, que acha que
só existe gente querendo puxar o tapete, só existe... Então você automaticamente, você se coloca, sem perceber, você se coloca como sendo a última pessoa restante na face da Terra que preza e que valoriza, portanto, estes princípios, por exemplo, da amizade sincera. Então teríamos que fazer uma peregrinação até a sua cidade para visitar você, peça única. Gente, a gente tem que entender que assim como nós temos esses princípios, por exemplo, eu me norteio por esses princípios, tá? Não estou aqui me fazendo de bonzinho, né? Mas eu me norteio por esses princípios. Eu me norteio por ser um cara que guarda segredos dos meus amigos, guardo até segredos de vocês que eu nem conheço. Guardo segredos e quero sempre estar ao lado deles. Não sou um tipo de cara que alguém vem, conta uma coisinha aqui, eu vou lá buzinar para outra pessoa para causar intriga. Pelo contrário, né, se eu puder apaziguar as situações, eu o farei. Ué, mas se eu tenho esses princípios, tantos outros têm também. Quantas outras pessoas também o têm? E eu selecionei meus amigos a partir disso. A partir de pessoas que de fato se assemelham aos princípios que eu carrego. E quantos dos meus amigos têm princípios muito mais elevados que os meus, sem dúvida alguma. Porque eu não me tornei uma pessoa endurecida. E diferente do que muita gente imagina, como várias pessoas às vezes deixam recados totalmente amargos aqui no próprio YouTube. Você é uma pessoa que já passou por problema na vida? Você é uma pessoa que já se decepcionou? Você já... Muito. Muito. Já me decepcionei muito, já me frustrei muito, já chorei muito. Porém, eu nunca fiquei caído na lágrima. Eu nunca fiquei caído na decepção. E eu nunca fui um cara que disse: quanto mais conheço o ser humano, mais eu gosto dos meus cachorros. Não. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu sei que o ser humano pode mudar. E mais eu sei que eu posso confiar no ser humano. Mas para isso precisa ter critério. Para isso tem que ter senso crítico. É para isso, para confiar no ser humano, é necessário aprender com as situações, com os choros, com as lágrimas, com os tropeços, com as quedas, para não ter um coração endurecido. Foi isso que eu, André Massolini, aprendi. Que eu posso, sim, confiar no ser humano. E que sim, as pessoas poderão puxar o meu tapete, as pessoas poderão me desapontar, as pessoas poderão me apunhalar, as pessoas poderão me chatear. Claro que sim, porque isso faz parte da dinâmica da vida, mas isso não invalida as pessoas verdadeiras que ainda vão cruzar o meu caminho, assim como aquelas que já cruzaram e continuam permanecendo ao meu lado. Gente, senão a gente se torna uma pessoa amarga. Senão a gente começa a olhar tudo com os olhos, sabe, da desolação e da descrença. E aí, tudo vai perdendo a cor e o sabor aos poucos. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Se isso acontecer, aí a gente vai ficando meio que sem estrutura. Aí nós também acabamos perdendo esses princípios. E aí as pessoas começam, inclusive, a justificar os próprios erros a partir dos outros. Eu faço mesmo porque ninguém hoje em dia valoriza mais nada mesmo, então, vou fazer isso também, não sei o quê. Aí a gente vai abandonando nossos próprios princípios, a gente vai justificando os nossos erros, as nossas mazelas, a partir dos outros. Ao invés da gente, então, se edificar ainda mais naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer e naquilo que a gente sabe que é um valor e um princípio.
É aí que a gente faz com que a nossa vida comece a ter qualidade de vida. Assim também, agora é só fazer a transposição para as relações amorosas. Já que este canal trabalha majoritariamente com relacionamento amoroso, agora é só fazer a transposição para relacionamentos amorosos. E você verá como é assim. Você verá como essa descrença em relacionamentos amorosos, por exemplo, surgem por causa de uma decepção, de uma frustração, e aí a gente acaba fechando portas, a gente acaba ficando endurecido, ao invés de ficar amadurecido. Ao invés de ficar amadurecido e, portanto, não é perceber situações e pessoas que se assemelham sim com os nossos princípios. Porque se a gente fica endurecido, a gente vai deixar muita gente boa que cruzar o nosso caminho passar. Porque estaremos endurecidos e julgaremos aquela pessoa a partir daquela que nos frustrou e que nos magoou. E, portanto, rotularemos. Era uma pessoa muito boa que estava passando pela nossa vida, mas a gente já rotulou pela descrença e pelo endurecimento no qual estávamos. Portanto, a pessoa foi embora. E aí a gente vai deixar muita pessoa boa passar pelo nosso caminho, pela nossa vida, e nós vamos ficando cada vez mais endurecidos, amargos, e portanto temos uma grande tendência de ficarmos provavelmente frustrados. A gente acha que às vezes a pessoa está fazendo isso até como um mecanismo de defesa. Eu não quero passar por aquela situação de novo. Claro, ninguém quer sofrer. Porém, se a gente quiser contemplar a beleza do arco-íris, talvez, não é? Sejam necessárias algumas tempestades também. Depois da tempestade a gente consegue contemplar a beleza do arco-íris, a gente consegue vislumbrar muita coisa que acontece depois de uma tempestade. É aí que a gente consegue organizar algumas coisas, mas depende do nosso posicionamento, depende de como a gente se coloca, depende de como a gente se põe ali. Se não, é isso. Inscreva-se, eu fico aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.